E aí, moçada, tudo bem? Bom, trazendo mais uma questão aqui do exame do CFC, dessa vez a questão 31 do exame 2020-01, trata de um tema, de um ponto de estatística. Então vamos lá. O conceito de correlação visa explicar o grau de relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis. Assim, a correlação entre duas variáveis indica a maneira como elas se movem em conjunto. Uma empresa obteve uma covariância entre as variáveis nível de produção e nível de taxa de juros de menos 0,63. O desvio padrão da primeira variável foi de 14,08%, da segunda 4,65%. Ao analisar a correlação entre as variáveis, pode-se afirmar que, e a gente tem aqui as quatro alternativas. Então, a questão ela pede para você analisar um contexto aqui em que existem duas variáveis e a questão está dando uma outra medida estatística que a gente vai usar para calcular a correlação, que é a covariância, tá? E para a gente verificar com base nessas informações todas, se essas variáveis elas estão correlacionadas positiva ou negativamente, e se essa correlação é forte ou fraca. Então, em termos gerais, a correlação ela é um coeficiente que vai de -1 até +1, e indica o quão forte é o grau de associação entre duas variáveis. Então, pensem, por exemplo, pensar numa correlação aqui entre o preço de um determinado produto e a quantidade em que ele é consumido pela população em geral. Então, normalmente, quando você tem um aumento de preço, o que acontece com a quantidade consumida do produto? Via de regra, tem produtos que não funcionam dessa forma, tá? Mas para a imensa maioria dos produtos de cesta básica, por exemplo. Então, quando você tem um aumento no preço, você tende a ter uma diminuição no consumo, tá? Então, isso evidencia uma correlação negativa, por exemplo, entre o preço e a quantidade consumida para alguns produtos. Beleza? Então, essa seria uma correlação ali negativa, ou seja, quando uma variável sobe, a outra desce, e, claro, tem que fazer a análise empírica específica para produtos, mas se você tiver uma correlação próxima de -1, significa que quanto mais sobe o preço do produto, menos ele é consumido. Agora, pensem, por exemplo, no nível de renda de uma pessoa e na quantidade de dinheiro que ela consegue poupar. Então, também em termos gerais aqui, isso aqui não é uma regra aplicável para todo mundo, mas normalmente quanto maior o nível de renda, então se o nível de renda sobe, maior é o volume, a quantidade de dinheiro que essa pessoa consegue poupar para investir. Então, você teria, nesse caso hipotético, uma correlação positiva, tá? Então, entre essas duas variáveis. Então, a ideia da correlação é nesse sentido, tá? E daí, claro, aqui a gente não tem... você tem todo um cálculo específico para fazer o cálculo da correlação, mas existe um atalho muito simples que a gente pode calcular a correlação com base nas informações que nós temos aqui, que é exatamente eu pegar a covariância entre essas duas variáveis, que é uma outra medida estatística. Tá? Então, eu pego a covariância entre elas e divido pelo produto do risco, do desvio padrão dessas duas variáveis. Tá? Então, pode ficar um pouco abstrato aqui, mas a gente já vai conseguir calcular a correlação com base somente nas informações que o exercício está nos dando aqui. Então, vamos lá. Como que eu calculo a correlação? Eu vou chamar de core aqui, mas às vezes você vai ver isso apresentado nos livros como se fosse um pezinho, tá? Então, mas eu vou tratar como correlação aqui para ficar mais simples. Como que a gente calcula? Eu pego a covariância dessas variáveis, então a covariância de x e y, que no nosso caso aqui, x vejamos aqui, é o nível de produção e y é o nível de taxa de juros, então vou colocar aqui. Bom, covariância de XY dividido pelo desvio padrão de X, que multiplica o desvio padrão de Y, beleza? Muito bem, então como a gente calcula essa correlação? Covariância entre essas duas variáveis está aqui, ó, menos 0,63%. Então, eu vou colocar em coeficiente, porque trabalhar com percentual não é muito bom. 0,63 dividido por 100 vai dar 0,00
dividido pelo produto do nosso desvio padrão 0,1408, 0,0465. Muito bem. Então, vamos primeiro resolver esse produto aqui, depois a gente faz a divisão. Menos 0,0063 dividido por 0,1408 vezes 0,04. Esse numerozão enorme aqui eu vou copiar para ficar mais fácil, né? Fica mais fácil para a gente trabalhar. Muito bem, agora a gente consegue calcular a correlação entre essas duas variáveis aqui. Nível de produção e nível de taxa de juros. Então, vamos lá. Menos 0,0063 dividido por esse numerozão enorme que a gente acabou de calcular. Dá menos 0,962243 e tralalá. Beleza. Bom, se lembram que eu falei para vocês que a correlação vai de menos 1 até mais 1, né? Então, nesse caso aqui é menos 0,96. Vejam que é uma correlação negativa muito forte, tá? Então, o que significa? Ela está bem próximo de 1, né, no lado negativo. Então, significa que quando uma variável sobe, a outra desce. É aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês, né, só para a gente ilustrar no começo da discussão, em relação ao preço e à quantidade produzida, tá? A quantidade consumida de um determinado produto. Então, aqui a gente teria o mesmo raciocínio, tá? Então, o que significa isso aqui? Significa que quando, por exemplo, o nível de taxa de juros sobe, o nível de produção diminui, tá? Então, essa é a informação que o nosso coeficiente de correlação está nos dando. Por quê? Ele é um coeficiente muito próximo de 1, negativo. Significa que quando uma variável sobe, a outra caminha em sentido contrário, a outra desce, tá? Então, vamos analisar aqui as assertivas. Letra A, não há correlação significativa entre as variáveis estudadas. Aqui, eu não sei se essa questão foi objeto de impugnação, eu confesso que eu abri ela agora e a gente está resolvendo junto aqui, mas essa correlação significativa aqui pode causar uma confusão na terminologia, tá? Porque a gente não tem aqui elementos para fazer análise da significância disso ou não, mas eu tenho certeza que não é isso que a banca está perguntando, tá? Mas talvez aí poderia ter sido até manejado um recurso em relação a isso. Mas aqui a gente não tem elementos para calcular a significância, então a gente, descarta. Letra B. Caso ocorra um aumento no nível de produção da economia, o nível da taxa de juros também aumentará. Não vai aumentar, por quê? Porque a nossa correlação é negativa, tá? Então, se ocorre um aumento no nível da produção da economia, considerando o coeficiente de correlação que nós calculamos, significa que a taxa de juros diminuiu, tá? Então, a nossa letra B aqui também está errada. Caso ocorra a diminuição no nível de produção da economia, o nível da taxa de juros também diminuirá. Também está errado de acordo com a nossa correlação. Por quê? Porque a nossa correlação é negativa. Se uma variável diminui, a outra aumenta. Aqui, nesse caso da letra C, também, como aconteceu na letra B, essa correlação aqui seria positiva. Então, só aconteceria isso de aumentar o nível de produção e aumentar os juros, ou diminuir produção e diminuir juros, caso a correlação fosse positiva. Nesse caso, a correlação é negativa. Então, sempre quando essa correlação é negativa, uma variável sobe, a outra desce. E só nos resta a letra D, caso ocorra um aumento no nível de produção, o nível da taxa de juros diminuirá. Perfeito, né? Então, se você tem um aumento numa variável, aí, considerando o nosso coeficiente de correlação de menos 0,96, a outra vai, consequentemente, diminuir. É isso que o coeficiente de correlação está nos informando, é isso que a gente pode concluir da análise que nós fizemos aqui com esses dados da questão, beleza? Então, a alternativa que responde adequadamente aqui, a questão de número 31, é a letra D de dado. Beleza, moçada? Bom, então vejam, uma questão, enfim, tudo que envolve estatística não é das mais simples para os nossos alunos de graduação, né? A gente tem uma base notadamente fraca de estatística, de matemática no curso, na maioria dos casos pelo menos, mas não é nada absurdo, né? É um
uma questão que dá para a gente resolver com bastante tranquilidade aí, desde que conheça, né, o conceito de correlação, né, os conceitos de covariância, por exemplo, do desvio padrão, que é as informações que a gente tem aqui, e desde que a gente saiba como que a gente pode utilizar essas variáveis para fazer o cálculo. Legal? Bom, então por esse vídeo é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre covariância, correlação, estatística de maneira geral, deixe nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem com quem esse vídeo possa ser útil. Dúvidas de maneira geral, sugestões para próximos vídeos também, peço que deixem nos comentários. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, moçada, bons estudos e até mais.